O público adora criticar as mocinhas das novelas e exaltar somente as vilãs. Eu acho isso bem injusto. Afinal de contas, a gente que é noveleiro gosta sim de torcer pelas nossas heroínas, mas tem horas que elas são tão boazinhas, tão iludidas, tão enganadas, que dá até raiva mesmo. Por isso hoje eu faço uma pergunta: por que essas mocinhas são tão burras? Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, assim ele continua crescendo e trazendo todo o conteúdo que você gosta. Quando a gente fala da heroína ser boazinha, isso não é ruim, é até esperado. Mocinha tem que ser boa, justa, meiga, íntegra. O problema é que algumas das nossas protagonistas tomam atitudes que fica até difícil de defender. Na novela Camila, produção de Angeline Esma de 1998, Bibi Gaitán vive uma doce camponesa que se apaixona perdidamente pelo galã, vivido por Eduardo Capetillo, e logo se casam. Acontece que ele estava na cidade dela a trabalho e logo volta para a capital. Chegando lá, Miguel vira o alvo da paixão da filha do patrão, a mimada Mônica. Só que ele não conta pra ninguém que já estava casado e se casa com Mônica mesmo assim, se tornando bígamo. Quando Camila perde o avô e vai para a capital em busca do marido, ela leva uma surpresa e tanto ao descobrir que Miguel tinha uma outra esposa. Mas por incrível que pareça, ela perdoa esse boy lixo e ignora totalmente as investidas de Júlio, papel do ator Kuno Becker, e que estava apaixonado sinceramente por ela. Nesse caso, os bastidores de Camila ajudaram a contar essa história. Camila é um remake de Viviana, produção de 1978 com Lucia Mendes, Héctor Bonilha e Juan Ferrara. Na história original, a mocinha não perdoa o marido e segue em frente com um novo amor. Mas o fator Eduardo Capetillo teve tudo a ver com os novos rumos que a trama tomou. Conhecido por ser super ciumento, o ator não permitia que a esposa sequer beijasse outro companheiro em cena, ou seja, Camila ia perdoar o marido de um jeito ou de outro. E para piorar a situação, a vilã Mônica, vivida por Adamari Lopes, era quem de fato se destacava e movimentava a trama. Tem vezes que a escalação da atriz também não ajuda muito. Vejamos o caso da novela Mariana da Noite, produção de 2003 de Salvador Mejía. Após vários castings, decidiram que a personagem principal seria vivida pela atriz Alejandra Barros. O perfil da protagonista já era complicado, pois Mariana era uma moça super ingênua e romântica que era sempre a última a descobrir os segredos e intenções dos outros personagens. Só que na vida real, Alejandra Barros já tinha 32 anos na época das gravações. Simplesmente não colava que uma mulher feita fosse tão inocente. Tem ainda uma fase que ela até ensaia uma reação. Sabe naquela linha, a Mariana boba, enganada por todos, não existe mais? Preciso dizer que não durou muitos capítulos. Depois, ela volta até a acreditar no pai malvado, vivido por César Évora, e chega a se casar com ele. Mesmo quando ela até já sabe de todas as armações cometidas por ele, Mariana considera uma boa decisão se unir ao vilão. Em Mariana da Noite, uma das grandes atrações era a presença de Angélica Rivera como a vilã Márcia, que inclusive ofuscou a atuação de Alejandra Barros. Mas, se em Mariana da Noite a Angélica Rivera foi o destaque, na novela anterior dela a situação foi bem oposta. Em Sim Pecado Concebido, produção de José Alberto Castro de 2001, Angélica Rivera, acostumada a viver mulheres de caráter forte e donas de si, era a doce Mariana. Olha esse nome de novo. Ela é apenas uma agregada da família principal da novela e apaixonada desde a adolescência pelo filho dos patrões, papel vivido pelo ator e cantor Carlos Ponce. Porém, Mariana passou anos longe de casa vivendo em um convento
e voltou ainda mais ingênua, a ponto de se tornar a melhor amiga da vilã Raquel, num dos grandes momentos da atriz Itati Cantoral. A novela aborda a questão da barriga de aluguel. Raquel arquiteta toda a situação para que Mariana carregue a gravidez do filho, que será a arma dela para prender o galã. E mais uma vez, a mocinha é a última a perceber que a vilã está só se aproveitando dela. Mas mesmo em novelas com mocinhas bem instruídas ou da cidade grande, também sofrem com esse mal. Em Amanhã é para Sempre, Silvia Navarro vive a supostamente esperta Fernanda Elizalde. A trama começa quando ela ainda é criança, só que, já adulta, ela segue enganada por todos os personagens. A gente até pode dar um crédito por ela não perceber que está apaixonada pelo amigo de infância que retorna adulto vivido por Fernando Colunga. Só que ela também não percebe que a irmã foi mandada pro hospício às custas de uma armação. Também não percebe que a madrasta é uma psicopata. Também não percebe que o noivo só está com ela por interesse. Amiga, assim não tem como te defender. Seguindo na linha das mocinhas supostamente espertas, mas que fazem grandes burradas, tem um exemplo recente. Na novela Enamorando-me de Ramon, produção de Lucério Soares em 2017, a protagonista é Fabiola, personagem de Esmeralda Pimentel. Ela é uma moça estudada e esperta, e diria eu, até ambiciosa. Quando a novela começa, ela é noiva de Francisco, personagem do ator Gonçalo Penha. Fabiola então se aproxima do protagonista Ramon, vivido por José Ron, quando os pais dela morrem e a mãe de Ramon, que era empregada da casa, se torna beneficiária do seguro de vida contratado por eles. O nome da novela já dá todo o spoiler. Obviamente, ela se apaixona por Ramon, que é gente boa e humilde. Ela percebe que nunca esteve apaixonada de fato por Francisco. Só que, em uma atitude completamente sem sentido, numa das idas e vindas com Ramon, ela simplesmente resolve que é hora de dar uma nova chance pro ex. E, do nada, se casa com ele. Precisava se casar? Sério que uma mulher em pleno 2017 acredita que se casar com um homem que ela mesma sabia que não gostava era a solução dos seus problemas? Nem preciso dizer que, uma vez casados, Francisco finalmente revela quem é de fato e faz da vida da protagonista um inferno. O problema é que foi a própria Fabiola que se colocou nessa situação. Sei lá, por medo de ficar solteira. Porque em nenhum momento Francisco a obriga a se casar. Ele só mostra as garras quando já estão casados e já é tarde demais. Aliás, essa é uma situação que me incomoda bastante. As mocinhas que decidem se casar com homens por quem elas sabem que não estão apaixonadas. Mesmo quando esses pretendentes não se revelam psicopatas, também é um problema. E não faltam exemplos dessas situações. Em novelas como Esmeralda, com Letícia Calderon, e A Usurpadora, com Gabriela Spanik, as mocinhas resolvem voluntariamente prometer casamento com outros. E falando em A Usurpadora, o que dizer de Paulina Martins? Ok, ela foi forçada no início da novela a tomar o lugar de Paola na casa da família Bracho. Mas a partir do momento em que Paulina descobre que ela e Paola são irmãs gêmeas, é uma decisão errada atrás da outra. Muito antes da internet adotar o termo, Paulina já passava o pano lindamente para tudo que Paola fazia. Mesmo depois do histórico capítulo do julgamento, do qual Paola conta várias mentiras sobre como a substituição se deu, Paulina segue defendendo Paola de todos os haters. E isso que no começo da novela, os escritores forçam a barra para vender a ideia de que Paulina, então uma simples camareira em um toalete de senhoras, é a salvadora da pátria da família Bracho. Tira a vovó Piedade do alcoolismo, dando um pouquinho de conhaque por dia. Levanta a fábrica Bracho da bancarrota. Enfim, tudo o que ela teve de inteligência nos negócios
não conseguiu usar na vida pessoal. Em La Intrusa, Gabriela Spanik também dá vida a gêmeas. Elas são Virgínia e Vanessa. Virgínia é praticamente uma nova versão de Paulina Martins, inclusive se chama Virgínia Martins. Já Vanessa é apresentada no início da novela como uma mulher esperta, quase golpista, que se aproveita de toda e qualquer situação para se dar bem. Lá pela metade da novela, quando Virgínia morre e a outra se torna a protagonista, ficamos pensando, nossa, agora Vanessa será tudo o que Virgínia não foi e vai enfrentar a dúzia de vilões que tem a novela. Que nada! Vanessa chega até parecendo que será forte e vingativa, mas na prática, a nova intrusa é tão tonta quanto a antiga, caindo facilmente na lábia dos inimigos e tomando as decisões mais equivocadas. No fim das contas, eu já percebi que às vezes a burrice é requisito fundamental para aquela história existir. Em Querida Inimiga, Lorena, personagem de Ana Laevska, era a única que não se dava conta que Sara, a vilã interpretada por Carmen Becerra, não era exatamente flor que se cheire. É bem verdade que Sara fazia a linha Falciane justamente para movimentar a história, mas apesar de muitos avisos, Lorena nunca abria os olhos de que Sara estava roubando sua família, seu namorado, seu sonho de ser cozinheira e até mesmo o título da novela. Sim, se você prestar atenção, o nome da novela se refere à vilã e não à heroína. E você, de qual mocinha já chegou a sentir raiva de tão boba? Deixe seu like, seu comentário e clique no sininho para ser avisado das nossas atualizações. Até o próximo programa.